Nosso estudo de hoje está carta ao Tiago, capítulo 5, versículo 15. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Emmanuel comenta na lição 86 do livro Fonte Viva: Estás doente? Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros possa te restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é a fonte criadora, a vida pouco a pouco plasma em torno do teu espaço aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perde longas horas na posição de cólera ou de desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E o que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempos valiosos e longos em conversação infrutífera extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te forem emprestados pelo poder divino de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os seus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Quando vai falar de doença, uma coisa que a gente está aprendendo a duras penas: toda doença do corpo físico procede do espírito. Não tem exceção. Vamos lembrar aqui, até com Chico Xavier mesmo, Chico Xavier certa vez falou assim: Jesus prometeu alívio, vem a mim vós que estáis aflitos que eu vos aliviarei. Ele não prometeu cura, porque a cura é um processo individual. Então o que acontece? Vamos pensar aqui, ó. Jesus, todas as vezes que estava aliviando alguém, ele usava umas palavrinhas que são chaves para a gente poder entender a doença. Primeiro, tua fé te salvou. Se a pessoa não tiver fé, não consegue obter o alívio. Segundo, vá e não peques mais para que nada de pior te aconteça. Essas duas frases aí, enigmáticas para uns ou para outros simplórias, na verdade elas estão dizendo muita coisa para a gente. Então o que acontece? Emmanuel aqui nessa lição maravilhosa, ele foi bem direto, ele vem falar para a gente, ó, não adianta o comprimido, o remédio pela boca ou pelos poros através da vacina. Se a gente continua desanimado, se a gente continua com cólera, continua com tristeza, se a gente continua extravasando as nossas emoções de maneira equivocada, porque o desequilíbrio orgânico vai se verificar, não tem para onde correr. Ninguém nasceu para ser infeliz, para ser triste, né? E também para o nosso corpo, ele aguenta bastante os nossos desequilíbrios, mas ele também tem os seus limites. Então a gente vai colocar aqui na cabeça a partir de hoje, vai falar assim, ó, tem algumas doenças que elas fazem parte do contexto do meio social que nós estamos vivendo. Mas essas doenças,
se a gente está bem espiritualmente, a gente pode até pegar essa doença, mas logo o nosso sistema imunológico vai agir e a gente vai estar recuperado, restabelecido, vai acabar esse período de convalescência. Agora, se a gente está fragilizado, vocês percebam que nós vivemos recentemente um período de isolamento social e a pandemia até hoje ela não acabou. E o que acontece? Ficaram muito mais doentes aquelas pessoas que se entregaram à tristeza, se entregaram à ansiedade, se entregaram ao desânimo. Essas aí o sistema imunológico baixou, qualquer virosezinha que aparecia achava que fosse o tal do vírus da pandemia, quando na verdade não era. Na verdade era efeito mesmo de um desequilíbrio nosso aqui. Então Emmanuel começa a enumerar aqui, ó. Ele fala assim, vamos tomar assim o comprimido, a injeção, mas não esqueça que os verdadeiros males vão proceder do nosso coração. Me lembro de um livro que eu gosto até de indicar sempre, Perturbações Espirituais, é o nome desse livro. E esse livro foi escrito por Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. Esse livro vem mostrar o que acontece com o corpo físico decorrente dos comportamentos do espírito. Então ele pega lá medo, ódio, ansiedade, pega cada um dessas emoções e vê o que ele vai fazendo com a gente aos poucos. Aí vem botar lá pra gente, né? Cólera, o que a cólera faz? Acelera seu coração, acelera seu metabolismo, aumenta a sua pressão arterial, dá problema de tireoide, traz uma série de consequências que aí depois a gente vai buscar o comprimido, mas a gente lembra agora com Bezerra de Menezes, com esses espíritos amigos, que ele fala assim, ó, a gente está estudando o projeto Genoma, estudando o DNA profundamente, mas o projeto Genoma não vai conseguir ter resultado se não tiver junto à evangelioterapia. Porque o que consiste o projeto do Genoma? Identificar doenças antes das doenças acontecerem, já no bebê, ou então às vezes até no feto. Antes do bebê nascer já está sabendo, vai ter tendência a essa doença, vamos tratar. Mas o problema é que o que está provocando a doença é o espírito, e a doença está sendo educativa para o espírito. Então você vai tirar aquela doença, o que acontece? O comportamento daquele espírito vai fazer com que a doença volte toda de novo. O exemplo mais simples para a gente entender é a mesma coisa que um médico passasse para você um remédio para gripe, e você ao mesmo tempo que você está tomando o remédio, você continua se molhando de água gelada, indo para frente do congelador, indo para frente do freezer, tomando aquele ar gelado. Você vai continuar gripando, vai continuar trazendo problemas, não vai ter como. E o que a evangelioterapia vai fazer? Vai fazer a gente compreender o Evangelho de Jesus, reformar os nossos comportamentos, procurar afinar junto com o Evangelho, e aí sim a gente vai perceber que aquelas pessoas que normalmente estão firmes no trabalho, firmes no seu propósito, elas normalmente não apresentam muitos problemas físicos. Ou às vezes se apresentam problemas físicos, esses problemas físicos estão sendo provacionais para ele, estão sendo problemas físicos que estão tendo uma utilidade de consertar alguma coisa a longo prazo. Mas a gente lembra que toda doença, sem exceção, ela é educativa para o espírito. Então a doença apareceu, vamos procurar analisar em nós mesmos o que foi que eu fiz para provocar campo, deixar o campo aberto para essa doença aparecer. E Emmanuel aqui, ó, vai enumerar alguns aqui. Vamos ver aqui, por exemplo, ó, a pessoa triste, acabrunhada, insubmissa, vai trazer consequências. Aí depois ele bota aqui, né, indignação diária, a propósito de tudo, é um hábito pernicioso. O desalento, que entorpece e destrói. Maledicência, inutilidade. Vem trazer uma série de comportamentos nossos que vale a pena a gente começar a estudar. Vem cá, o que faz isso com a gente? O que vai trazer para a gente? Por exemplo, eu ser uma pessoa que fica numa conversa infrutífera, extinguindo as minhas forças, jogando tempo valioso. O que acontece? Estou despendendo energia, estou jogando energia fora. Ele usa um termo aqui, ó, suicídio indireto. O que é o suicídio indireto? É aquele suicídio que você não tem a intenção de praticar, mas com os seus comportamentos você vai praticando diariamente, porque você vai minando suas forças, eliminando suas energias, e daqui a pouco vai fazer falta de alguma maneira. Então que a gente possa meditar a partir de agora que o dia que a gente estiver super afinado com Jesus, ou a gente não vai ter mais doença nenhuma, ou se tiver doença vai ser para terminar de reajustar
nosso corpo espiritual, nosso corpo físico, que a gente vai seguir para frente e para o alto. Que assim seja, graças a Deus.